Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 6 de maio do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira. Bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também, que acompanha o Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Agora aqui em Mineiros, faz cerca de 18 graus. A máxima prevista para hoje pode chegar até os 29. Segundo a previsão, não tem possibilidade de chuva. Será um dia com sol, com diminuição de nuvens de manhã. À tarde deve ser ensolarada e à noite com o céu limpo. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. INSS abre processo contra 12 entidades da farra do desconto indevido. Feriado do Dia do Trabalhador registra 98 mortes nas rodovias do país. Venda do Dia das Mães deve movimentar cerca de 14 bilhões de reais em 2025. 2 estudantes do curso de medicina da Unifimes morrem após sofrer gravíssimo acidente na BR-060 em Diara. Ex-marido de Marussa Boldrin acusa a deputada de invadir a casa dele e descumprir medidas judiciais. Governo de Goiás anuncia quase 400 vagas para o programa Aluguel Social. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h39. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, abriu nesta segunda-feira processo administrativo de responsabilização contra 12 entidades investigadas pela Polícia Federal no bilionário esquema de descontos indevidos sobre aposentadorias. Juntas, elas arrecadaram 2,6 bilhões de reais com mensalidade de aposentados até este ano, segundo o portal da Transparência do Governo Federal. Corregedores regionais foram designados para compor uma força-tarefa de apuração interna no INSS em 5 capitais: Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e São Luís. As portarias publicadas no Diário Oficial da União são assinadas por José Alberto de Medeiros Landim, coordenador da Corregedoria Geral do INSS. Os documentos estipulam 6 meses para a conclusão dos trabalhos. O presidente Lula oficializou a demissão de Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres. A ministra foi indicada para a esplanada dos ministérios dentro da cota da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. No lugar dela, assume a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes. A nova titular da pasta tomou posse nesta segunda-feira. Cida Gonçalves tem sido alvo frequente de críticas, inclusive de nomes dentro do próprio PT. Na avaliação de petistas, a ministra não tem feito entregas dentro do governo Lula, apesar da pasta ter sido afetada com cortes no orçamento. Além disso, pesam contra Cida denúncias de assédio moral e racismo feita por servidores do ministério. Cerca de 25 milhões e 800 mil trabalhadores nascidos em maio e junho serão beneficiados com o abono salarial, que vai começar a ser pago na próxima quinta-feira, dia 15, conforme calendário do Ministério do Trabalho e Emprego. O repasse dos valores do abono salarial 2025, referente ao ano base 2023, começou em 17 de fevereiro. Os pagamentos do PIS/PASEP, que contemplarão os nascidos em maio e junho, devem totalizar 30 bilhões e 700 milhões de reais. O valor do benefício varia entre 127 até 1.518 reais, um salário, conforme o número de meses trabalhados em 2023. O cálculo corresponde à cifra atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano base. Quem trabalhou os 12 meses do ano base recebe o valor total de um salário mínimo. Vale ressaltar que o abono salarial ficará disponível aos trabalhadores até o fim do calendário, ou seja, 29 de dezembro de 2025. Copom anuncia nova taxa básica de juros nessa quarta-feira. A matéria quem traz é Leno Falck.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta semana para definir a taxa básica de juros. A divulgação da Selic, que vai valer pelos próximos 45 dias, acontece nesta quarta-feira. A expectativa do mercado é que a taxa continue o ciclo de altas, mas desta vez com intensidade menor. A taxa básica de juros está hoje em 14,25%. O economista Álvaro Bandeira analisa o cenário que deve se formar a partir da reunião do Copom, que deve subir a Selic em 0,5 ponto percentual. A dúvida maior fica por conta da reunião de junho, o que é que pode acontecer, mas depende muito de como o mundo vai reagir às tarifas e como vão ser negociadas essas tarifas com os Estados Unidos, para a gente saber se a economia global desacelera e, portanto, a inflação tende a dar uma trégua no mundo inteiro, e aqui não seria muito diferente. O preço do petróleo já dando trégua, e isso é um dado importante, então pode ser que tenhamos 0,5 ponto percentual nessa reunião da semana e depois o Copom por aqui deu uma travada, pare ali naqueles 14,75 de taxa Selic para ver o que é que ele faz mais para frente. Na última reunião em março, o comitê indicou que o ciclo de aperto monetário não estava encerrado, mas que a próxima elevação, no caso agora em maio, seria menor que 1 ponto percentual. Em uma de suas falas antes da reunião, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enfatizou que a diretoria da instituição vai optar por colocar a taxa de juros no patamar que for restritivo o suficiente e pelo período que for necessário para atingir a meta. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falco. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44 agora. Um acidente na BR-060 matou 2 estudantes de medicina e deixou outras 3 feridas na manhã desta segunda-feira. O caso aconteceu no quilômetro 246, próximo ao município de Indiara, no sul do estado. As vítimas fatais foram Camila de Paula Lopes Cavalcante, que morreu no local, e Ana Luísa Carvalho, que chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Ambas estavam no banco traseiro de um HB20 sedã branco que saiu da pista e capotou. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, que foi acionado por volta das 7h36 da manhã para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, as 2 vítimas, Evelyn Caroline Alves Martins e Ana Vitória Gomes Santos, já haviam sido levadas para o Hospital Municipal de Indiara por terceiros. Outras 3 jovens estavam presas às ferragens no banco traseiro. Camila já estava em óbito quando o socorro chegou. Ana Luísa foi resgatada em estado grave pelo SAMU, mas morreu no hospital. A terceira ocupante do banco traseiro, identificada como Isadora Vesmoni, sofreu fraturas nos membros inferiores e trauma facial. Ela foi encaminhada consciente para o Hospital de Urgências de Goiânia, Hugo. De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Indiara, Ana Vitória foi encaminhada para a Clínica do Esporte e Evelyn Caroline para o Instituto Ortopédico de Goiânia, aonde deve passar por tomografia. Ambas estavam conscientes e não apresentavam ferimentos mais graves. Segundo a delegada de Polícia Civil de Indiara, Luciana Fernandes, as jovens estavam a caminho de Mineiros, onde cursavam medicina aqui na Unifimes. Ainda não se sabe as causas do acidente, mas a suspeita inicial é que a motorista perdeu o controle do veículo ao se aproximar de uma curva, foi o que disse a polícia. Pela dinâmica do local, não houve colisão com outro veículo e nem obstáculo na pista. Acredita-se que por causa da velocidade ou até a inexperiência, a motorista perdeu o controle antes de entrar na curva, foi o que explicou a delegada. O empresário do ramo de eletrônicos que foi preso em Goiânia, suspeito de vender caneta emagrecedora nas redes sociais, também anunciava o produto em um grupo de mensagens do condomínio onde ele morava. Foi o que contou o delegado Alex Rodrigues, responsável pelo caso. Alex também destacou que o medicamento pode ser vendido no Brasil, mas somente com prescrição médica e em estabelecimentos comerciais devidamente autorizados, o que não era o caso do investigado. Em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que a caneta havia sido comprada por sua sogra, que não pôde fazer uso do medicamento, e para evitar prejuízos, ele resolveu colocar o produto à venda. De acordo com o delegado, o suspeito foi liberado após passar por audiência de custódia, mas segue sendo investigado pela venda irregular de medicamentos. 6h47, Detran intensifica ações educativas no Maio Amarelo. Quem vai trazer os detalhes dessas ações é o repórter Costa Júnior.
Em alusão ao Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, o Detran Goiás preparou uma agenda intensa de ações educativas que serão realizadas ao longo de todo o mês de maio em diferentes municípios do estado. A programação inclui palestras em empresas, instituições de ensino e órgãos públicos, atividades lúdicas com o projeto Detranzinho, ações educativas em vias públicas, além de parcerias com a iniciativa privada para promover a segurança viária. As atividades tiveram início no final de semana em Silvânia e seguem com ações em Goiânia, Águas Lindas, Varjão e outros municípios. As palestras contam com temas voltados para o comportamento seguro no trânsito, o uso correto de equipamentos de segurança e os riscos da combinação entre álcool e direção. Já o Detranzinho promove de forma lúdica e interativa a conscientização das crianças sobre suas responsabilidades como futuros condutores e pedestres. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. E de Casa Nova, o Bragantino recebeu o Mirassol no estádio Cícero de Souza Marques, em confronto válido pela 7ª rodada do Brasileirão. Com gol de Isidro Pita aos 46 minutos, o Massa Bruta venceu por 1-0 e pulou para a 2ª posição da competição. Com a vitória, o Bragantino subiu, como dissemos, para a 2ª posição com 16 pontos, igualando o líder Palmeiras. Já o Mirassol é o 16º colocado, o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 7 pontos. E o futuro de Rodrigo está incerto para a próxima temporada. Não é certo que o jogador ficará no Real Madrid e clubes começam a fazer sondagens. Um dos times que buscaram saber a situação do brasileiro de 24 anos foi o Arsenal. Além dos Gunners, o Manchester City foi outra equipe da Premier League a mostrar interesse no atacante. O clube espanhol considera vender o Rodrigo por algo em torno de 100 milhões de euros. A informação é do jornal Relevo da Espanha. A mídia espanhola afirma que Rodrigo está desanimado no Real e sente que o estilo de jogo não encaixa no time titular. No momento, apenas um pedido do novo treinador pode convencê-lo a ficar. A tendência é que Xabi Alonso assuma o comando técnico da equipe. E Jorginho deve ser o novo reforço do Flamengo. O jogador, que já havia demonstrado interesse em defender as cores do rubro-negro, está cada vez mais próximo de ter o Rio de Janeiro como a sua nova casa. O meio-campista tem contrato com o Arsenal até o próximo mês, em junho. O atleta de 33 anos, apesar de raízes brasileiras, nunca atuou no Brasil. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, o jogador já teria acertado com o Flamengo. Em post, o inglês comenta que o anúncio de Jorginho depende somente da rescisão com o Arsenal. Em março deste ano, o meia foi flagrado desembarcando em um aeroporto no Rio de Janeiro. Neste momento, os rumores são de que o jogador seria jogador do Flamengo, aumentaram. E o Atlético Mineiro deixa a zona do rebaixamento após a vitória. Quem vai falar sobre essa partida é Daniela Esperon. Duas partidas fecharam a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e os dois terminaram com vitórias magras. O Atlético Mineiro foi até o Alfredo Jaconi e venceu o Juventude por 1-0 e saiu da zona do rebaixamento com este resultado, que foi muito comemorado pelo técnico Cuca. Jogamos bola. Viemos para atacar, para defender, para jogar. Precisávamos sair dessa posição incômoda e jogamos sem pressão, jogamos tranquilo, com um time bastante jovem também, né? E o pessoal aproveitou bem a oportunidade, sabe? Trabalhou bem a bola, controlou o jogo, criou bastante oportunidades, passaram muito perto, daqui e ali, gol anulado, enfim. Faz o 2-0, mata o jogo. E a gente sabe que fica um jogo perigoso. Qualquer momento, uma bola parada, você acaba. O adversário tem uma chance, empurra, motiva o torcedor, e foi o que aconteceu. Já o Red Bull Bragantino suou para bater o Mirassol em Bragança Paulista, 1-0, com gol de Pita já nos acréscimos do segundo tempo. O Massa Bruta até poderia assumir a liderança do brasileiro, mas precisava de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença. Desta maneira, o time de Bragança fechou a rodada
em segundo, com 16 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que lidera a competição no saldo de gols. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h52. Os preços da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago terminaram o pregão desta segunda-feira com baixas de 2 dígitos. Nos principais vencimentos, as perdas foram de 7,75 a 12 pontos, levando o julho a $10,46 por bushel e o setembro a $10,19 por bushel. O mercado da oleaginosa acompanhou as baixas intensas do milho, que perdeu mais de 3%, do trigo de mais de 2%, além do óleo, que terminou o dia com a queda de mais de 1% na Bolsa de Chicago nesse início de semana. No mercado brasileiro, os preços da soja fecharam a segunda-feira com estabilidade na maior parte das regiões pesquisadas pelo Notícias Agrícolas. No interior do país, as cotações seguem variando entre R$105 a R$122 por saca, com variações apenas pontuais, como alta de 0,56% em Sorriso para R$107,70 ou com uma baixa de 1,72% para R$114 em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Nos portos, os preços ficaram entre R$132 e R$136 entre o disponível e junho 25, com indicadores também estáveis diante das baixas em Chicago e da alta do dólar. Os prêmios também têm sido acompanhados de perto, já que perderam um pouco mais de força nos últimos dias. As atenções estão também sobre prêmios e preços para o segundo semestre, quando a soja brasileira deverá ser mais intensamente disputada entre demanda interna e exportação. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, gente, 2 mortes, mais 2. Eu insisto nisso, porque é preciso que a saúde pública investigue o que está acontecendo, né? Essa atriz do SBT, uma menina de 11 anos, chamada Milena Brandão. 11 anos. De repente, o coração parou. E uma cadete de 4º ano da intendência, ou seja, ia sair esse ano, ia sair oficial, ia sair aspirante oficial, Yasmin Cristina Guimarães Fidelis. Estava na aula de educação física, 23 anos, e o coração parou também. Está acontecendo com jovens, com atletas, com pessoas com saúde perfeita. Essa cadete, por exemplo, está sempre sob observação de exames, de provas, né? Qualquer desvio de saúde seria detectado. O que está acontecendo? É preciso de a gente se informar realmente o que está acontecendo. Bom, e não tem como voltar a um assunto, porque é um assunto, no mínimo, pitoresco. Será que cabem no porta-luva de um carro R$30 mil em dinheiro vivo? Será que cabe? Será que é possível? Porque é um volume muito grande. Pode ser um carro muito grande, era um Jeep Cherokee, se for modelo americano, um Grand Cherokee, eu diria, né? Mas parece que era só Cherokee. Mas o porta-luva não cabe, né? De um desembargador de Mato Grosso. Estava o dinheiro lá, a Polícia Federal achou em outubro. Agora chegou ao Supremo a comunicação. Ele tem mais 3 que foram afastados, tem um conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso também, só para a gente saber o que essas pessoas estão fazendo, né? Nesse país de população passiva. Estão fazendo isso na nossa cara. Eles são nossos servidores, eles estão lá para servir ao público, eles são funcionários do público. Eles são pagos pelo dinheiro dos nossos impostos. Nós pagamos impostos diretos ou indiretos em tudo que compramos, para que o Estado brasileiro nos preste bons serviços nos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E, no entanto, acontecem essas coisas. E eles parecem que não têm nenhuma preocupação com isso. Faltou pai, mãe, faltou avô para dar caráter para essas pessoas. Isso é falta de caráter, né? Que a pessoa cede as tentações e vai atrás também das tentações. Eu fico admirado muitas vezes, né? Conheço muitos amigos advogados. Advogado ganha muito dinheiro, né? Aí o sujeito abre mão da advocacia para ser juiz e ganhar menos, né? Aí deve estar fazendo essas coisas, deve estar mal intencionado. Fica aqui o registro.
que esse tipo de crime deveria ter a pena tripla ou quíntupla, né? Porque há uma pena de 14 anos para quem com batom escreve uma frase na Estátua da Justiça. Se a gente guardar proporcionalidade, um juiz que vende uma sentença devia pegar 1000 anos, né? Não é isso? Bom, e a outra questão agora, que a gente está descobrindo, foi denunciado na Globo News ontem, 90 bilhões de empréstimo consignado que as pessoas não pediram, tem 35 mil reclamações, está lá numa auditoria no Tribunal de Contas da União, envolve funcionários de carreira da Previdência com o Dataprev, fazendo essas coisas, né? A pessoa não pediu, por que está recebendo empréstimo, que está sendo descontado tal empréstimo consignado? Então, olha, é culpa nossa também, é culpa do nosso voto também e da nossa passividade. De Simeone, Itália, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A Petrobras anunciou ontem no Rio de Janeiro que reduzirá preços de venda do diesel A para as distribuidoras em 16 centavos por litro. O novo valor será de R$ 3,27 o litro a partir dessa terça-feira. Segundo a estatal, o preço do diesel para o consumidor passará a ser, em média, de R$ 2,81 por litro. Isso porque a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para a composição do diesel B vendido nos postos. A Petrobras disse que desde dezembro de 2022 os preços do diesel para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 1,22 o litro, uma redução de 27,2%. Considerando a inflação do período, essa redução é de R$ 1,75 o litro ou 34,9%. E o projeto de lei complementar 177 de 2023, que prevê o aumento do número de deputados federais no Brasil, entrou na pauta de votações da Câmara dos Deputados nesta semana, com um requerimento de urgência que pode acelerar a tramitação do texto. O PLP é uma resposta à exigência do Supremo Tribunal Federal para que o Congresso vote a lei até dia 30 de junho desse ano para redistribuir a representação de deputados federais em relação à proporção da população brasileira em cada unidade da federação. O STF acatou uma ação do governo do Pará que apontou omissão do Legislativo Federal em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional. O Pará argumentou que teria direito a mais 4 deputados desde 2010. A atual distribuição dos 513 deputados federais foi definida em 1993. Os 133 cardeais que irão participar do conclave para eleger o novo Papa já chegaram a Roma, foi o que informou o Vaticano nesta segunda-feira. O conclave começará com portas fechadas na Capela Sistina nesta quarta-feira, dia 7, com todos os cardeais com menos de 80 anos com direito a participar da escolha do sucessor do Papa Francisco, que morreu no mês passado. Alguns cardeais buscam um novo Papa que dê continuidade à iniciativa de Francisco de criar uma igreja mais transparente e acolhedora, enquanto que outros estão buscando um retorno às raízes mais tradicionais que valorizam a doutrina. Os conclaves geralmente se estendem por vários dias, com diversas votações antes que um candidato obtenha a maioria necessária de 75% para se tornar Papa. 7:07. Senado debate reduzir jornada de trabalho sem corte nos salários. Quem vai trazer os detalhes dessa matéria é Yuri Hudson. A redução da jornada de trabalho voltou ao centro do debate no Congresso Nacional. Nesta segunda-feira, uma audiência pública no Senado reuniu sindicalistas, representantes do Judiciário e do governo para defender a proposta de diminuir a carga semanal sem corte de salários. A discussão integra o ciclo de debates no novo Estatuto do Trabalho e foi solicitada pelo senador petista Paulo Paim, autor da proposta que prevê jornada de 36 horas semanais. Para o parlamentar, trata-se de uma luta histórica dos trabalhadores. Quando reduzimos a carga horária, abre-se espaço para a contratação de mais trabalhadores, fortalecendo o mercado interno, gerando crescimento econômico sustentável. Com a automação e o avanço tecnológico, precisamos ajustar o tempo de trabalho para garantir a inovação, para que ela seja um instrumento de bem-estar social e não de precarização do trabalho. Além de Paim, representantes do Fórum Sindical dos Trabalhadores também defenderam a medida. Para Luiz Souza, a proposta significa mais produtividade
e maior qualidade de vida. Todos os países que já aconteceu traz benefício para todos, para o país, para o setor patronal e para o trabalhador. Para o trabalhador ele traz mais dignidade, mais qualidade de vida, comprovadamente melhora, aumenta a produtividade e isso traz benefícios para todos. O projeto também recebeu o apoio do Ministério Público do Trabalho. A procuradora Sirlene Luiza Zimmermann alertou que a prática da pejotização pode comprometer qualquer avanço, já que esvazia o vínculo formal entre empregador e empregado. Não é só o adoecimento físico, não são só os acidentes que acontecem em função do cansaço, mas também o adoecimento mental causado por esse estresse. Então, veja, toda essa relação muito bem estabelecida do tempo de trabalho decente como um direito humano fundamental. O tema deve seguir em debate nos próximos meses no Congresso, com novas audiências e possíveis avanços legislativos ainda neste ano. O presidente Lula defendeu em 1º de maio discutir o tema e agora a proposta ganha apoio formal do governo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E uma semana após a deputada federal Marúcia Boldrin, do MDB, denunciar ter sofrido agressões por parte do ex-marido, Sinomar Júnior, o ex-superintendente da Secretaria de Esporte e Lazer de Goiás emitiu uma nota à imprensa acusando a parlamentar de infringir 2 medidas judiciais. No comunicado divulgado neste domingo, os advogados de Sinomar acusaram Marúcia de ter invadido a casa onde o ex-companheiro está morando desde o divórcio no município de Rio Verde. Tal ação teria desrespeitado uma medida protetiva solicitada pela própria deputada contra o ex-marido, de forma que nenhum dos dois se aproximassem ou mantivessem algum tipo de contato e que, caso fosse necessário, seria obrigatório retirar a cautela. E o programa Pra Ter Onde Morar, aluguel social, realizado pelo governo de Goiás por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação AGEAB e da Secretaria de Estado da Infraestrutura CEINFRA, está com inscrições abertas em mais 7 municípios do estado. Ao todo estão sendo ofertadas 390 novas vagas, destinadas a famílias com dificuldades para arcar com as despesas de aluguel. As cidades contempladas são Buriti de Goiás, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Goiatuba, Nova Iguaçu de Goiás, Novo Brasil e Três Ranchos. Os interessados têm até o dia 30 de maio para se inscreverem. As candidaturas podem ser feitas por meio do aplicativo Aluguel Social ou pelo site da AGEAB. O governo de Goiás entrega novas viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Quem vai falar sobre essa entrega é a repórter Maria Paula. Coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, entregou 30 novas viaturas ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. A cerimônia, realizada no quartel do Comando Geral, no Jardim América, em Goiânia, marcou também o repasse de equipamentos para melhorar a capacidade operacional da corporação. A aquisição demandou um investimento total de mais de 16 milhões de reais, entre recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás e 8 milhões de reais de emendas parlamentares federais e estaduais e da União. Foram entregues 6 caminhonetes de salvamento, 13 unidades de resgate pré-hospitalar, 3 viaturas administrativas, 2 caminhões de combate a incêndio e salvamento, além de 8 veículos utilitários de combate a incêndio e um posto de comando móvel, equipamentos de mergulho, de atendimento pré-hospitalar e de salvamento em altura. De Goiânia, Maria Paula, da agência Corte. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. O técnico Pedro Caixinha acionou o Santos na FIFA, cobrando o pagamento de multa rescisória de cerca de 2 milhões de euros, o equivalente a 15 milhões de reais. Enquanto o staff do treinador cobra o pagamento à vista, o clube quer parcelar o valor e promete quitar a dívida antes do término da gestão de Marcelo Teixeira, em 2026. Desde a demissão de Caixinha, em 14 de abril, os representantes do português se apoiam em uma cláusula contratual que prevê o pagamento da multa rescisória em até 10 dias após a demissão. Eles rechaçam o parcelamento proposto de 3 anos. O Santos, por sua vez, não tem caixa para arcar com os 15 milhões de reais de uma vez só e tenta negociar os termos, argumentando que nem clubes árabes pagam rescisões à vista, segundo as palavras de um dirigente.
E a CBF pretende definir o novo técnico da seleção brasileira até a semana que vem. O diretor de seleções da Confederação Brasileira, Rodrigo Caetano, afirmou nesta segunda-feira que essa é a intenção da entidade. O diretor de seleções foi questionado especificamente sobre o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, nome preferido pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Rodrigo Caetano não falou sobre o treinador italiano, mas disse que a Confederação Brasileira avaliou vários nomes. O próximo jogo da seleção brasileira principal masculina será no dia 5 de junho contra o Equador pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O Brasil está em quarto lugar na tabela de classificação com 21 pontos e os equatorianos ocupam a vice-liderança com 23. A seleção está há 38 dias sem técnico. 7/14, etapa regional dos Jogos Estudantis, com mais de 6.000 alunos de todos os municípios de Goiás, começa nesta quarta-feira. Quem vai trazer os detalhes destes jogos é o repórter Marcelo Tavares. Mais de 6.000 estudantes atletas de todo o estado em uma grande celebração do esporte escolar, a edição 2025 dos Jogos Estudantis do estado de Goiás, fase regional, está prestes a começar. Esta etapa da competição será realizada em 5 polos diferentes, com início marcado para esta quarta-feira, dia 7 de maio, nas regionais Central e Sudoeste. Em uma sede da Regional Central, participam estudantes das coordenações regionais de educação de Aparecida de Goiânia, Goiânia, Goiás, Inhumas, Itaberaí, Itapuranga, São Luís de Montes Belos e Trindade. Já em Jussara, sede regional Sudoeste, entram em quadra os atletas das coordenações regionais de educação de Iporá, Jataí, Jussara, Mineiros, Piranhas, Quirinópolis, Rio Verde e Santa Helena de Goiás. A Regional Nordeste será sediada em Formosa e contará com os estudantes das coordenações regionais de educação de Formosa, Campos Belos, Águas Lindas, Lusiânia, Novo Gama, Planaltina, Posse e Silvânia. Enquanto a Regional Sul, com sede em Catalão, reúne atletas das coordenações regionais de educação de Anápolis, Catalão, Goiatuba, Piracanjuba, Itumbiara, Morrinhos, Palmeiras e Pires do Rio. Fechando a fase regional, os Jogos da Região Norte serão a partir do dia 22 de maio em Goianésia, com a participação de alunos de Ceres, Itapaci, Goianésia, Minas Sul, Porangatu, Rubiataba, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. O mercado brasileiro do milho seguiu pressionado na semana passada, uma queda de preços em quase todas as regiões. Isso porque a oferta cresceu com o avanço da colheita da primeira safra e as boas condições da safrinha no centro-oeste e sul. Ao mesmo tempo, compradores mostraram-se cautelosos, aguardando melhores oportunidades. A demanda interna segue estável, com destaque para usinas de etanol e o setor de ração, que ajudam a limitar quedas mais acentuadas. No exterior, o milho também caiu, influenciado pelo avanço do plantio nos Estados Unidos e pelas vendas mais fracas. O contrato com vencimento em julho fechou $4,69 por bushel na semana anterior. E o mercado físico do boi gordo abriu a semana com preços em predominante acomodação. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, em algumas praças de produção, a comercialização ainda há tentativas de compra em patamares mais baixos. Isso porque a indústria frigorífica segue apontando para escalas de abate confortáveis, posicionadas entre 6 e 8 dias úteis na média nacional. Vamos então à média do arroba do boi gordo no fechamento do mercado nesta segunda-feira. Em São Paulo, R$319,58. Aqui em Goiás, R$299,11. Em Minas Gerais, R$311,18 arroba. Em Mato Grosso do Sul, R$320,34. E no Mato Grosso, R$318,85 arroba. O mercado atacadista iniciou a semana com preços estáveis, mas com perspectiva positiva para a semana do Dia das Mães. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E falando em Dia das Mães, está se aproximando a data e a expectativa é que haja um aumento de 1,9% nas vendas na comparação com o ano passado. A projeção consta
em um levantamento divulgado recentemente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com a pesquisa, esse ano devem ser movimentados 14,37 bilhões de reais. Mesmo com o avanço, o número é considerado tímido, levando em conta que se trata da segunda data comemorativa mais importante do varejo. Para a Confederação, esse cenário pode ser reflexo do encarecimento do crédito. A estimativa é de que o segmento de vestuário, calçados e acessórios lidere o ranking da preferência do consumidor. A previsão é de que este ramo seja responsável por um faturamento de 5,63 bilhões de reais, ou seja, um salto de 6,2% em relação ao ano passado. Na sequência estão segmentos de farmácias, perfumarias e lojas de cosméticos, com um faturamento previsto de 3,02 bilhões de reais. 7/18, prazo para acertar as contas com a Justiça Eleitoral e não perder o título termina este mês. Vamos saber então destes prazos com a Milena Abreu. Eleitores que deixaram de votar em 3 turnos consecutivos e que ainda não fizeram as devidas justificativas para a Justiça Eleitoral devem ficar atentos. O prazo para regularizar a situação e não ter o título cancelado está na reta final. Eleitores e eleitoras de todas as unidades da Federação que eventualmente estejam nessa situação têm até 19 de maio para regularizar o documento junto à Justiça Eleitoral. Para isso é preciso pagar as multas no valor de R$ 3,51 por turno. Cada turno de votação é considerado uma eleição. Nas cidades em que houve eleição suplementar, esse pleito também entra na conta. Quem perde o título de eleitor não pode votar e também fica impedido de se tornar candidato. Além disso, precisa estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral para poder se inscrever em concursos, receber remunerações de cargos públicos, obter passaporte ou carteira de identidade e renovar matrícula em instituições de ensino oficiais, por exemplo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o país tem atualmente mais de 5 milhões de eleitores faltosos. 6 em cada 10 são do gênero masculino. Para consultar a situação do seu título de eleitor, basta acessar a página de autoatendimento eleitoral no site do TSE. O endereço é tse.jus.br. Também dá para consultar pelo celular usando o aplicativo e-Título. É só clicar em mais opções na barra inferior da tela e seguir as orientações. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h20 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, espaço para as notícias locais. Furto de bolsa é registrado em Mineiros após vítima deixar objetos sobre veículo. Estudante é alvo de injúrias em escola. Motorista embriagado colide com outro veículo e é preso em Mineiros. E claro, a participação sua no nosso quadro A Voz do Cidadão, 996236881. 996236881 é o canal direto para você participar via WhatsApp aqui do nosso quadro. Então participe, já está liberado para você. Já já a gente volta logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30. 98 pessoas morreram em rodovias federais durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Os acidentes deixaram ainda 945 pessoas feridas. A Operação Dia do Trabalho teve início no dia 30 de abril e encerrando no domingo. Ao longo dos 5 dias de operação, foram aplicados 37.865 autos de infração, em meio a 81.141 pessoas e 70.573 veículos que foram fiscalizados. Ao todo foram fiscalizados 892 sinistros de trânsito. Ainda segundo a PRF, 602 condutores foram autuados por infrações relacionadas à alcoolemia. E desse total, 507 foram autuados por se recusarem a fazer o teste. Outros 95 fizeram o teste e acabaram autuados após o resultado ter constatado que o motorista estava sob efeito de álcool. E apesar de proibidos no Brasil, os cigarros eletrônicos seguem sendo amplamente consumidos, especialmente por adolescentes e jovens e adultos. A comercialização, importação e propaganda desses dispositivos
são vetadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, que em abril do ano passado reafirmou a proibição adotada em 2009. No entanto, esses produtos continuam sendo encontrados com facilidade em lojas físicas, sites e redes sociais, alimentando um mercado paralelo em crescimento. O consumo de cigarros eletrônicos no Brasil segue uma tendência mundial. Mais de 100 países permitem a venda desses produtos. No entanto, com regulamentações claras sobre a sua composição, comercialização e restrição de idade. Em algumas dessas nações, a regulamentação tem mostrado resultados positivos, como a redução de danos à saúde pública. Portugal vai notificar 18 mil imigrantes para que deixem aquele país. O número de brasileiros ainda está sendo calculado. Vamos saber desses detalhes com a Fabíola Altran. Portugal vai começar a notificar os imigrantes ilegais para que deixem o país. São 18 mil pessoas nessa situação. A Embaixada do Brasil em Portugal ainda calcula o número exato de brasileiros que podem ser atingidos pela medida. O governo português havia informado que os imigrantes que deverão deixar o país tiveram os pedidos de residência negados pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo por não cumprirem as regras locais. Agora, essas pessoas têm 20 dias para deixar Portugal e quem não cumprir a ordem será afastado de forma forçada. Segundo o ministro da Presidência do Governo, Antônio Leitão Amaro, 4.574 imigrantes serão notificados já na semana que vem. Ele informou ainda que grande parte das 18 mil pessoas afetadas pelas novas regras já tinham ordens de saída da Europa emitidas por outros países ou tiveram residência negada por questões criminais. De acordo com o ministro, o país acumula uma fila de cerca de 110 mil pedidos de residência que ainda estão em análise. Da Rádio 2, Fabíola Altran.